Iuhu! Começando mais uma super live, Papo de Casal. Bora! Energia! Nossa convidada da noite está chegando, dá uma ajeitadinha no cabelo aqui. Isso aí. Fala, Humberto, seja bem-vindo, irmão. Manda as perguntas aí, vamos tocar o terror. Vou botar uma musiquinha aqui enquanto a nossa convidada tá chegando. Vou botar uma musiquinha mais romântica hoje, né? Conversando diferente. Nelson, seja bem-vindo. Everton, seja bem-vindo, irmão. Vou botar uma musiquinha mais romântica assim pra começar, né? Cadê tuas mulheres, amor? Que não entraram ainda. Cadê? Ó, só tem os homens aqui. Vamos lá, vamos dominar aqui, ó. Ela falou que é só as mulheres que querem ver live de relacionamento, cara. Aí, ó, só homem aqui esperando. Ah, os homens estão cada dia evoluindo, gente. As mulheres que não estão percebendo a nossa evolução, né? Olha aí, ó, Júnior, tô te falando. Os homens estão aqui. Ah, homem demora pra querer buscar ajuda, não quer evoluir. Opa, os homens estão. Ó, as mulheres começaram a chegar. Os homens aqui, te falei, né, amor, que aqui os homens são diferentes, não é? Que é que o homem tá alinhado aqui, ó. Ó, chegou. Vamos ver. Já vou te chamar aqui, amor, então. Pra te defender. Chamar ela aqui. Deixa eu chamar ela aqui pra ela se defender. As mulheres dominam o mundo aqui, ó. Oi, gente! Boa noite! E aí, amor, tá vendo? Os homens estão tudo aí. Ó, nosso amigo Ney, estão todos aí? os adesivos. Ô, Ney, tô devendo um vídeo de depoimento pro Ney, mas tá na mão aqui. Ney, serviço incrível de adesivo aqui em Londrina. Cláudia, ó, a mulherada tá chegando. Chile. Boa noite, irmão. Tamo junto. Alessandra. Isso aí, mulherada. Vamos entrando. A Kelly, ó, Pri, fala com as mãos. Ó, o Luizão lá de BH também. Oi, Kelly. A Kelly entrou aí pra não te deixar sozinho também. Eduarda. Só Paula. homem, gente. Cadê meu time de mulheres? Eu tava preparando a minha bebida. O que você tá tomando aí, Silvio Júnior? Eu tô tomando café. Tá tomando café? É criança. Gente, espera só um pouquinho, vai rolar uma DR aqui. Eu pedi para ela assim, porque eu tô estruturando a aula de amanhã aqui, estudando algumas coisas, né? Tô aqui com a minha planilha, com as minhas pequenas anotações, né? Não dá para mostrar agora porque eu não vou tirar o celular daqui. Fui lá, vou fazer um cafezinho para nós. Aí fiz um café aqui, me trouxe o café e tava tomando um vinho. Ei, beleza. É, porque nas minhas lives a gente toma vinho. É verdade. Entendeu? Tá bom, o vinho eu vou tomar depois que eu terminar toda Aqui é o a aula boteco da Pri. Que diga-se de passagem, tá incrível. França, seja bem-vinda. Márcia, legal. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre algo. Eu tô rindo aqui, eu já vou falar por que eu tô rindo. A gente vai falar sobre os pontos que faltaram na última live que a gente tinha separado, de coisas que podem interferir no relacionamento. E eu tô rindo por duas coisas, na verdade. Uma, porque a Pri falou assim pra mim, mandou uma mensagem, a última live do Papo de Casal. Eu falei, porque é a última, gente. Se vocês querem, quem tá aqui vendo, quem já acompanhou uma ou outra, vocês querem que a gente continue fazendo ou a gente para de fazer? O que vocês acham? Se a galera quiser que a gente continue, nós vamos fazer uma enquete essa semana. Não, eu tô gostando. Por mim, vamos continuar, porque as coisas que a gente tá falando aqui, algumas a gente tá até colocando, assim, algumas. Óbvio que tudo que a gente fala, a gente coloca tudo em prática. Mas a gente também tá conseguindo criar coisas novas para colocar nas regras do casal aqui, né, amor? Então tá sendo muito bom isso também. Então, por mim, eu quero continuar. Sabe o que ela me falou hoje, gente? Aqui é papo de casal, então é papo real, né? Ela me falou assim, não, vamos falar sobre aqueles pontos mesmo. Eu falei, pois é, mas porque nós também temos pontos de melhoria. E ela falou, não, vamos falar porque assim, quanto mais tu fala, mais tu melhora e tal. Isso mesmo! E eu falei, beleza. Mas, ô amor, eu quero só começar antes falando o seguinte.
Hoje, gente, acordei, fui fazer um café e tal. E quando eu olho para o lado, vem a Pri caminhando no corredor, com os olhos, com o celular na mão e com os olhos cheios de lágrimas. E aí para do meu lado, começa uma música que eu não sabia nem qual era, porque eu não sou muito assim, global, assim, então eu não conheço muito quem é as pessoas famosas, os cantores, os popstar, não sei. Não tô. Não Amor, sei o mas nome. tu Ela chega do meu conhece. lado com o celular na mão assim, amor, olha que bonitinho. Ela não conseguiu cantar. Ela quem, amor? A mulher do Anderson Nunes, porque eles O estão se separando. Whindersson! O Anderson, sei lá, o Paulo Nunes, Anderson O Nunes, né? Whindersson! Tá. E aí, gente, ela tava chorando porque um casal que ela gosta muito tava se separando. E ela falou assim pra mim: Nossa, como tem gente se separando nessa quarentena, né? E aí, o que que vocês pensam sobre isso? Quem tem um relacionamento aí, fala aí, como é que tá esse negócio aí pra vocês aí? Eu queria até pra galera poder falar também. Fala aí, amor. O que que tu sentiu? Compartilha com a galera. Qual foi o teu sentimento quando... Eu tô falando isso, gente, não é pra zoar, não é pra zoar, tá? Mas quando a gente vê alguma coisa acontecendo assim, de alguma forma, se ela chorou, ela se conectou com algum tipo de sentimento, teve um significado aquilo para ela. E esses significados trazem aprendizados, né? Então, por isso que eu queria introduzir. Eu até tô pegando ela de surpresa, não falei isso para ela. Mas fala aí, amor, o que que tu sentiu naquela hora? O que que tava te fazendo realmente se emocionar ali? Então, primeiro que eu sou canceriana, né? Daí eu Os dois, né? Nós dois somos. sou super emotiva com essas coisas e tal. E outra coisa que eu acho que assim, que a gente não tem como você se desconectar 100%. A gente atende pessoas, né? Nós como coaches, a gente atende pessoas que passam por dificuldades, por desafios. E eu, como atendo muitas mulheres, eu diariamente agora, né? Diariamente eu tenho esse contato com histórias relacionadas a isso. Porque a gente sempre chega ali e relacionamento, como a gente já disse, é um papo assim que é muito sério e as pessoas não sabem como lidar, não sabem como lidar com a vida dois. E eu acho que eu estava conectada ainda a algumas clientes que eu atendi ontem. E aí eu estava conectada com a história e também com tudo com as pessoas que eu tenho falado também, né, que estão com essa dificuldade agora, que tá falando, nossa, tô brigando muito com meu marido. Eu e o Júnior também, a gente se desentendeu já durante essa quarentena, porque a gente sabe que é um momento que vai passar, a gente sabe que tem que respeitar este momento agora, né? Que a gente está todo mundo preocupado, tanto eu quanto ele, como tem acontecido na casa de todo mundo. E isso acaba, às vezes, gerando uma frustração, uma autofrustração mesmo. E aí a gente desconta isso no outro. E não dá, e o outro, às vezes, assim, não tem como ficar ele não é tão assim resiliente, né? A gente tenta ser, mas a gente não é todo tempo que a gente consegue ser assim. Então, eu acho que eu estava conectada a tudo isso. E aí, vendo vários casais se separando, escutando testemunhos disso, a gente também passando, não por dificuldade no nosso relacionamento, mas a gente teve desentendimento, um desentendimento assim de entender o que o outro está passando neste momento, o que está passando na cabeça e no coração do outro nesse momento, porque é complicado, é difícil. A gente até vai falar disso aqui um pouco, e o porquê que a gente tem que ter, amor, o que tu está fazendo? A gente tem que ter um pouquinho de paciência agora, porque isso vai passar. Só que agora realmente está sendo um momento muito complicado para ambos, né? É uma preocupação assim de não saber o que vai acontecer, das incertezas. E aí gera um monte de coisa dos problemas que estão acontecendo. Por exemplo, o Júnior é empreendedor, então ele tem o negócio dele, ele está super preocupado. Nós dois estamos preocupados com o nosso profissional agora. Tudo aqui em casa é dividido, né? Tudo aqui em casa é dividido entre eu e o Júnior. Então a gente tem preocupações muito parecidas, mas a gente tem
formas de lidar com isso diferentes. Nem sempre a gente entende um outro. E aí a gente até sentou ontem com algumas divergências que nós estávamos tendo, porque, gente, é o que a gente fala, é isso mesmo, sabe? É a real que a gente joga aqui para vocês. A gente, às vezes, tem os nossos desentendimentos e a gente senta e conversa, como a gente já contou nas outras lives, e eu estou contando agora aqui para vocês. Ontem, a gente não é que a gente briga, a gente tem desentendimento, né? E, de repente, um não gosta do que o outro fez ou da forma que falou, tenta entender, mas é complicado. E aí a gente sentou e conversou também ontem. A gente falou assim, não é percepções. Nós estamos com percepções erradas. E a gente tem que... E aí a gente sempre procura entender o que você está pensando. Porque daí o que acontece? Eu vou lá e me sinto mal. Estou com uma percepção ruim de algo que o Júnior está fazendo que está me afetando. Aí eu sinto aquilo e em vez de eu ir falar com ele, eu falo assim, eu vou punir o Júnior por causa disso, tá? Isso não é racional. Isso não é racional, tá? É assim, eu vou punir o Júnior por isso. E aí tá, eu me afasto. Ou eu deixo de fazer algo que eu estava fazendo para ele. Ou eu deixo um pouco ele de lado. E aí o que acontece? Aí ele sente isso e ele fala, e ele sente a mesma coisa. Aí ele fala assim, fala, gente, que eu tô falando é aqui mentalmente sem racionalizar, tá? Aí ele fala assim, pensa, né? Eu ela tá me agredindo, tá me machucando, então eu vou fazer algo para ferir ela também. E assim, e aí vai aquele negócio que daqui a pouco acaba o relacionamento, sabe? Porque são percepções erradas, umas coisinhas que a gente podia sentar e conversar, então a gente sabe disso. E quando isso acontece, antes de chegar já lá nessa outra parte que eu tô falando, a gente já tem um discernimento para sentar e conversar a respeito. Então a gente deixa bem claro, a minha percepção é que você está errando nisso. E aí eu me sinto mal. E aí o outro fala, né? Então a percepção estava errada, porque eu estou me sentindo dessa forma e por isso eu estou agindo assim. Então, é isso que acontece. A gente já tem esse discernimento para sentar e conversar. E a gente, sempre que acontece isso, a gente faz, né, amor? Como nós fizemos ontem também. E hoje a gente teve um dia super agradável. A gente tirou um tempinho um pouco pra gente, porque a gente está em falta com isso. A gente vai até falar sobre isso também, que é uma das coisas que nós não falamos na semana passada. A gente tirou um tempo que faz... Gente, desde que começou essa quarentena, na primeira semana, eu acho, a gente ficou levando a vida como nós levávamos antes, né? Que a gente tem o nosso tempo de qualidade, a gente sempre preza muito por isso, faz parte de um dos nossos acordos. Só que depois que a gente começou a trabalhar, que a gente começou nos nossos projetos, a gente não teve um dia sequer, de verdade, a gente não teve um dia sequer que a gente tirou para nós dois. Não tivemos. E a gente sabe o propósito. Nós estávamos cientes do propósito e a gente estava muito resiliente quanto a isso, né? Assim, forte. Não, a gente sabe do propósito, do porquê o outro está... Porque a gente está tão atarefado, porque o outro está tão... Por que a gente está produzindo tanto agora e não está focando tanto nisso? A gente sabe, a gente tem os nossos propósitos. E a gente não tinha tirado, então, um dia para a gente se conectar. E é isso que eu ia falar para vocês e o quanto é isso importante, porque mesmo consciente, mesmo sendo algo que nós sabíamos que já estávamos, né? Que a gente fez essa proposta, vamos passar por isso, foi algo muito difícil. E a gente sabe que mesmo assim tem que ter esse tempo de qualidade, né? Não é verdade, amor? Com certeza. O amor, que é legal, né? Eu tenho um problema que eu gosto de fazer eu gosto de querer que as pessoas entendam o que está por trás das coisas, né? Uma coisa Oi, Maria profissional Clara. que eu tenho. Gente, primeiro seja bem-vinda todo mundo que está aí, Amanda, Maria Maria Clara, Clara, Jean, Feitosa, Anderson, irmão, Jean. cara, tamo junto, irmão, sempre te Gente, tô acompanho gostando que tá aí. cheio de homens aqui, Bens, hein? Eu acho que tem que ter Tami, o Tinder Itônia, aqui. Mica, Felipe, Vitória. Ó, a Kelly colocou ali, o barco pode ser diferente, mas estamos na Isso. mesma tempestade, especialmente quanto a essa preocupação do que está por vir.
tanto na área pessoal como profissional, com certeza. Uma coisa Exatamente. assim que eu acho legal falar porque essa questão que a Pri falou da punição, né, é uma questão que acontece inconscientemente Isso. e é uma forma que você encontra também de chamar a atenção da pessoa. É uma forma de comunicação. Porque De você quer uma autodefesa forma de também. atenção da pessoa. Só que, de repente, é uma estratégia, é uma estratégia que pode ser que ela traga algumas consequências. Por isso que vem aquela história da inteligência emocional, né? Eu sei que eu posso punir a pessoa e ter a atenção dela dessa forma. Mas eu sei que talvez eu possa escolher um comportamento. Escolher é não ser reativo, né? Eu consigo ser proativo. Ou seja, me responsabilizar pelo meu comportamento, pensar antes de agir. Né? Quanto mais tu consegue fazer isso, mais inteligente. Na verdade, eu falo que isso é ser mais ágil emocionalmente, né? Que é conseguir lidar com aquela situação, encará-la de frente, dissociar dela, encontrar quais são os teus valores que estão por trás daquilo, conseguir pensar naquela situação e agir. Então, às vezes, se o seu marido, namorada, marido ou esposa, de repente faz isso com você, ou você faz isso, procure avaliar bem os seus comportamentos nesse sentido, porque às vezes você faz sem perceber que está fazendo, né? Para chamar, que é uma forma de chamar atenção. E aí uma coisa que eu falo muito, né, de alta performance, produtividade, inteligência emocional, e dentro disso a gente fala muito da disciplina, né? Disciplina. E quando a Pri falou que a gente não tirou nenhum dia para nós, foi o seguinte: nós tínhamos uma rotina. E a rotina é que eu viajava e tal, e a gente não tinha final de semana, vamos dizer assim. Muitos finais de semana. E a gente tinha uma rotina. E tu te acostuma com aquela rotina mentalmente. Tu fica conectado com aquela rotina. E simplesmente aquilo passa. Na primeira semana, na verdade, assim, a gente ficou um pouco perdido. Eu conto um pouquinho disso lá no vídeo lá da página do Desafio Acorda pra Vida. Por isso que o nome chama Acorda pra Vida. Porque a gente estava acordando, a gente começou a ficar meio que no piloto automático, né? Começamos a assistir muita televisão, justamente preocupado, né, com o que estava acontecendo, ver muito Netflix, ver aquelas coisas, a gente viu que a gente estava dormindo demais, tava sem disciplina para acordar, tava sem disciplina para dormir, né? O próprio treino, que foi uma coisa que foi confusa para mim, ainda é confuso, a gente não está conseguindo fazer do jeito que a gente gostaria, então mudou tudo. Então, aí o que a gente entendeu? Que a gente precisava alinhar a rotina. Só que eu vou falar agora por mim, né? A minha visão por trás disso. Eu preciso colocar muito foco, muita energia, né, para me envolver, me engajar em alguma coisa, né? Amanhã acaba a primeira fase do desafio e faz 30 dias que eu faço live todos os dias, né? Que eu me tranco aqui dentro dessa salinha onde eu tô agora, todos os dias, das 8 da manhã ali praticamente até 10 horas da noite, alguns dias mais, né? Outro dia eu tava com dor de garganta, tava mal, tava até meio febril, gripado, cheio de olheira. Era meia-noite, eu tava aqui dentro gravando ainda. Por que eu tô falando isso, gente? Porque é, quando a gente fala nessa questão da qualidade do tempo, muita gente não entende que às vezes você vai ter que abrir mão de coisas momentâneas para desfrutar de coisas a médio e longo prazo. Só que ao longo do caminho, isso tem que ser ajustado também. Né? Tanto que a gente parou hoje, foi isso que a Pri falou. Só que agora uma coisa a gente falou na live de ontem, quando a gente fala de inteligência emocional, produtividade, alta performance, como eu falei antes, é de disciplina. Só que aí uma coisa que a gente falou na live ontem é o seguinte: aprenda a disciplinar o seu desapontamento. Não só a disciplina de fazer o que precisa ser feito, mas disciplinar o seu desapontamento, aquilo que te desaponta, você encontrar uma forma de disciplinar o teu comportamento em relação àquilo. Porque senão isso pode afetar e aí tu não consegue perceber, de repente, o que está por trás daquilo ali. Por exemplo, eu sei que para a Pri, esses momentos são muito importantes e talvez eu estava sendo negligente em algum ponto nesse sentido, porque eu tenho algumas questões de autorresponsabilidade, comprometimento muito forte, então eu acho que eu tenho que me preparar, me preparar, me preparar. Ela sabe como é que é, eu tenho workshop amanhã, eu entro naquilo, começo a enlouquecer e eu me cego, né? O meu foco, é o hiperfoco que a gente fala, né? E foi muito bom hoje, né, amor? Que a gente decidiu tirar esse tempo e daí a gente
beleza, tá de boa, a gente... Sabe como sabe como somos homens, né, mulheres? Os homens, eles não conseguem fazer várias coisas ao mesmo Ah, tempo. ela fala isso pra mim. Porque nós somos mulheres e a gente consegue. A gente dá conta de produzir, a gente dá conta do marido, a gente dá conta da comida, a gente dá conta dos filhos, de tudo. E a gente consegue dar esse hiperfoco dele, a gente consegue dar esse hiperfoco em tudo isso, né? E os homens, eles têm essa dificuldadezinha. Há controvérsia. Dá opinião aí, fala aí, homens, fala aí. Fala aí, se não é. Fala aí, é verdade. Vão concordar comigo, vão concordar. Viu? Homens não tem, gente. Mulher consegue fazer milhão de coisas, sabe? Eu falo pro Júnior e realmente ele é super. Quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vive aquilo ali. Ele vive aquilo ali e ele faz de verdade. Ele tira todas as energias dele para aquilo, sabe? Eu vejo isso, eu vivo com ele. Já vai fazer quase 2 anos e todos os projetos que ele se propôs a fazer, ele abraça mesmo, assim, só que é como se existisse só aquilo ali, sabe? Ele bota mesmo toda a energia dele, toda a energia. E ele é bem assim, e é bem verdade mesmo. E eu já, tipo assim, eu já tento equilibrar um pouquinho mais as coisas para eu não pirar. Então a gente tem essa diferença de formas de agir, né? Dependendo do contexto, eu procuro equilibrar mais, até porque eu não consigo, hoje, por exemplo, focar em alguma coisa só. Eu não posso fazer isso, né? Porque eu tenho outros afazeres, outras responsabilidades em que eu não tenho como fazer isso agora, né? E eu admiro muito isso nele, é a realidade, a gente estuda ele também, ele estuda pra caramba, ele foca mesmo nas coisas e a gente... tem essa dificuldade, né? Passou por essa dificuldade aí agora de conseguir conciliar o nosso tempo de qualidade, que é uma das coisas que a gente já pode começar falando, que a gente não deu tempo na semana passada, né? E a gente falou, só para recapitular, nós falamos... Ô, galera, quem tá aqui na live, a Pri vai falar dos pilares, clica no aviãozinho aí, manda para 1 ou 2 amigos aí também para acompanhar com a gente, para debater. Se quiserem mandar perguntas, podem deixar perguntas para nós aqui, viu? Deixem perguntas que a gente gosta de responder. Os homens estão fracos aqui, ó, não conseguem mesmo, exatamente. Aqui em casa é assim. Os homens nem se manifestaram. Exatamente, e agora, também é assim. Será que aquela crença é válida? Quem cala, consente. Ai, meu Deus. Mas é isso aí. Mas isso é comprovado, amor. É comprovado cientificamente. Fica tranquilo. Ó, Cristiane, obrigado, Cristiane. Obrigado, ó. Cristiane botou muito bom ouvir vocês. Transparência, sinceridade. Vocês são encantadores. Obrigado, Cristiane. Ai, obrigada. Então, a gente falou na semana passada sobre excesso de individualidade, para a gente recapitular, tá? Que é aquilo que a gente fala assim, mas nós temos que ser o amor da nossa vida, temos que ser a principal pessoa, né? A pessoa mais importante da nossa vida. Sim, só que tem que tomar cuidado com o excesso disso, tá, gente? Porque quando você tá a 2... Quando você escolheu estar a 2, agora é hora de pensar também em conjunto, porque agora o futuro não é só mais seu, o futuro aos 2 pertence. Então, tem que tomar cuidado com o excesso de individualidade, que foi o que a gente falou na semana passada. Problemas de diálogo, né? A gente sempre fala, como a gente já falou hoje também, que é sentir coisinhas pequenas que vão juntando, enchendo o saco e de repente explode. Indiferença, a gente falou também, né? Que um precisa ter interesse em agradar o outro sempre, para não acontecer isso também e chegar a desgastar o relacionamento. Falamos sobre desconfiança, que é um assunto que a gente sempre vai falar também, né? Que como que funciona isso daí da desconfiança, de insegurança, ciúme, e a gente quer falar, amor? Não, tava só... Levantou o dedinho. Agora, hoje, eu queria falar outros pontos, que é a falta de tempo, que a gente já está falando aqui, né? Que é a falta de tempo. Por isso é muito legal entender a linguagem do amor do outro, que nós já falamos também, que aqui, no nosso caso, é tempo de qualidade. Então, isso
isso diferencia, isso faz muita diferença aqui pra gente, né? A nossa conexão maior é no nosso tempo de qualidade. E o casal, ele sempre tem que estar em conexão com aquilo que uniu eles no começo. Porque no começo a gente faz tudo. No começo, a pessoa nossa é a prioridade do momento, né? A prioridade do dia. Você acorda, a primeira coisa que você pensa é na pessoa. Você passa o dia pensando em como você vai agradar aquela pessoa. Quando você vai ver aquela pessoa, né? Tudo gira em torno da pessoa que você ama. E aí, com o tempo, depois isso vai se perdendo, e aí aparecem as outras coisas, que daí já acaba a paixão. E a gente tem que se policiar nessa questão do tempo, de ter um tempo de qualidade para os dois, para se conectar novamente, né? Então, fazer coisas juntos, tirar um dia, mesmo que trabalhe o dia todo, mas pelo menos um dia na semana, né? Combinem um dia melhor. Ó, dia tal é o nosso dia. É o dia, assim, que a gente desliga o celular, que a gente não fica olhando o celular. Se acontecer alguma coisa urgente, alguém liga, mas a gente não fica lá rodando rede social, mandando mensagem, falando com muitos amigos. É o dia que a gente tira pra gente, ou o momento que nós tiramos pra gente. Tem muito casal que aproveita, por exemplo, sexta-noite, vai jantar, toma um vinho, sai, faz alguma coisa. Nós também temos essa rotina, né? Nosso dia que a gente tem para nós, que geralmente é na segunda-feira ou na terça, quando o Júnior chega, a gente vai no cinema e vai os dois à tarde, né? A gente faz muito isso, assim, hoje é nosso dia, vamos fazer alguma coisa, a gente sai para comer, para jantar, a gente toma um vinho em casa, compra uns queijinhos, faz alguma coisa diferente. Sempre estamos nos reconectando com aquilo que nos uniu. Isso é muito legal, muito importante lembrar, porque é aí que muitos relacionamentos se perdem, porque vai deixando aquilo de lado, vai deixando o outro, e quando vê, já não tem mais aquela graça, sabe? Não tem mais aquele negócio legal. E aí, quer falar alguma coisa sobre o tempo, amor? Não, estava olhando aqui a metáfora que Ele a levanta Tânia o escreveu dedinho. aqui, ó. Virou o troféu empoeirado. Conquistei Isso, o troféu. Tem casamento é que uma cuidar renovação É tipo diária. aquela esteira que vira cabide em casa. Gostei da metáfora, troféu empoeirado, É, verdade. ó, casamento é uma renovação diária, exatamente. Outro ponto que eu ia até deixar para falar por último, mas já vou pegar o gancho desse, que é a diminuição do contato físico. Porque isso também é a mesma coisa do tempo de qualidade, sabe? Quando a gente está no começo, a gente abraça, a gente quer estar toda hora conectado fisicamente com a pessoa, a gente beija, até a parte sexual mesmo, a sexualidade é muito mais forte. E depois, com o tempo, isso vai diminuindo. E o quanto a gente tem que voltar os nossos olhos a isso e tomar muito cuidado, né? Com fazer surpresas, sempre estar fazendo coisas diferentes, né, Silvio Júnior? O que você faz aí, Silvio Júnior? Vamos lá, vamos falar agora. Gente, ele não gosta. Vou aqui abrir agora um segredo lá. Ele não gosta de falar sobre essas coisas para os outros. Mas ele vai aprender aqui agora, hein, amor? Qual parte que eu não gosto? Vamos lá, amor. O que a vamos gente lá. faz? O que nós fazemos para Vamos lá, apimentar deixa eu falar. nosso Gente, relacionamento? é Ele tá mudando a pergunta lá, ó. Presta atenção na minha pergunta e não foge. Não, é o seguinte. A minha linguagem do amor, vou falar por mim, né? A minha linguagem do amor, por exemplo, não é presente, né? Não é presente. Então, eu não tenho nem quando fazem comigo, nem quando eu faço com outro. Não é uma coisa assim que eu tenho esse valor com o material, com essa questão. Eu não tenho. Então, naturalmente que eu não tenho muito, que eu acabo não fazendo tanto. Eu faço isso mais, tento fazer às vezes com gesto de serviço. Quero agradar com gesto de serviço ou estar junto, que é a qualidade do tempo. Então, a gente passar um tempo junto, a gente ficar ali, sei lá, vendo televisão, vendo Netflix, tomando um vinho, né? Eu gosto de manhã de acordar, levar um cafezinho para ela,
faz esse tipo de coisa assim. Agora, tem várias coisas que eu não gosto de fazer, por exemplo, que ela acaba me lembrando. E, inclusive, eu não gosto. Daí, quando ela fica me lembrando, né? Eu acabo tendo essa resistência. Mas como não é muito a minha linguagem, eu também fico, né? Qual parte que eu tô agora? Eu tô aqui confusa. Qual que é a parte? Pera aí, não entendi. Não, gesto de serviço. Fazer um café é um gesto de serviço. Lavar a louça também, só que às vezes eu não consigo Olha lavar a isso louça. aqui, ó, é bem legal. Eu posso estar brigado ou não, mas todos os dias antes de sair para trabalhar, avanço na minha esposa e digo que a amo. É isso aí, gente. É exatamente isso. Casamento é compromisso com o querer ficar juntos. Eu não gosto de ir ao mercado e ela sempre me pede isso. É isso, a gente faz. Odeio ir no mercado, gente. O Júnior Gente, também. O Júnior eu odeia ir entro no no mercado e eu já mercado. fico cansado. Mas antes eu ia sozinha, agora eu carrego ele, porque eu acho muito injusto. Aí, aí agora, né, nessa quarentena, principalmente, ele já foi no mercado 50 milhões de vezes comigo, mas quando geralmente ele tá viajando, sou eu que vou. Porque daí eu fico com dó também, né? Mas agora não, não gosto, eu também não gosto. Mas vamos ter que ir, né? Vamos ter que ir os dois. Mas eu não entendi, amor. Eu tava falando assim, ó, minha pergunta para você foi a seguinte: o que nós fazemos aqui? O que eu faço para você? O que a gente faz aqui para pimentar a nossa relação? A gente estava falando dessa parte. Nós estávamos falando da diminuição de contato físico, de contato sexual. Vai, fale aí. Ó, Ai, gente, não é pra falar. O que tu faz ou o que eu faço? Não, pode falar o que eu faço então, né? Já que tu... Posso falar tudo? Pode, claro que pode. Tudo? Brincadeira. Ué, a gente tem que ajudar as pessoas. Brincadeira. Não sei, fala tu aí o que tu faz. Eu falo, gente, ele tem um problema para falar com isso. Então vou eu falar lá, vixe. Ai. Gente, uma das coisas é Eu quero ver se gente... não. Eu quero ver se é verdade, né? Então tá. A gente sempre tem que lembrar desses momentos aí para apimentar. Então, eu sempre, às vezes, assim, sempre faço, né? Às vezes faço uma jantinha, aí preparo tudo para ele, pergunto o que ele quer, a gente toma um vinho, ou toma umas cervejinhas, a gente, né, aí fico bonita, claro, óbvio, né? Fico bonita, ele já sabe, eu já sei, por exemplo, a roupa que chama a atenção dele, né? Por exemplo. Então, perfuminho. Isso mesmo. Aí, viu como tu sabe? Então, a gente tem que ficar lembrando disso aí também, tirar esses momentos que é muito importante, né, gente? Essa parte aí conecta muito o casal, contato físico, beijar todos os dias, não dá só aquele beijinho de selinho, que a gente acaba chegando num nível que só dá um selinho, tô indo trabalhar. Um selinho, né? É um negócio assim, frio. Não tem mais nem... Você não sabe... É horrível isso. Então, não, abraça a pessoa, pega na bunda dela, sabe? Faz essas coisas. Eu faço isso com o Júnior. Ele tem a bunda maior que a minha. E... a cara dele. Então, façam isso, sabe? Se abracem, se beijem de verdade, como quando vocês eram namorados. Tenham esses momentos a dois, façam coisas para vocês. A gente tem os dias aqui que a gente pega esses dias só para nós. A gente sempre está em contato com isso. Nós somos bem espertos quanto a isso. Quando a gente vê, opa, né, faz uns 2 dias que a gente não está dando muita atenção para isso. Então, a gente dá um jeito de voltar lá. Isso tem que ser bem... Pelo menos aqui a gente não vai reclamar, né? Tu vai ter alguma coisa para reclamar? Não, eu queria ouvir o que tu ia falar, só pra... Júnior parece convidada, tímido. né, amor? O Júnior parece tímido. Nessa parte ele é tímido mesmo. Rapaz do céu, o melhor jeito de apimentar o casamento é ficar um bom tempo longe da esposa. Eu passo por ele, dou um tapinha na bunda, isso eu faço direto. Né? Mas isso o Júnior faz direto, então a gente já tem isso automaticamente, isso acontece aqui. É verdade, saudade. Eu tava falando com uma amiga, né? Falando com uma amiga essa semana e ela falou isso aí eu passo o tempo inteiro em cima aí,
Aí ela falou assim, nossa, dei graças a Deus que meu marido foi viajar um pouquinho. Eu até queria ir junto, mas aí eu falei, não, vou aproveitar para ficar fazendo as minhas coisas. Pode ir, amor. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, e você, Pri, como é que você tá, né? Porque você tá acostumada a ter seu tempo sozinha e o Júnior tá em casa. Eu falei, olha, às vezes não é fácil. Eu estou com saudade de sentir saudade. Então, eu entendo, a gente entende. E eu sei que para ele também é assim, né? Né, amor? Não, mas na verdade, né, depois que a gente começou a criar uma rotina assim, mais de trabalho, até Aí acho o que Marcos é esperto, tá vendo? Ó? Leva pra beber cerveja, dá uns tapinha na bunda. É isso aí, gente. Não tem que ter vergonha, não tem que ter vergonha para falar sobre isso, não. A gente tem que falar. É um assunto importante dentro do relacionamento que deve ser tratado, que deve ser, sabe, que deve ser olhado de forma. Porque isso é muito importante. Não vem falar que sexo não. Sexo é o principal item de um relacionamento? Não, não é. Mas é importantíssimo. É importantíssimo cuidar dessa parte. Por vários, vários motivos que eu poderia ficar aqui falando para vocês, mas não faz parte do nosso contexto, mas a gente pode entrar nesse assunto um outro dia também. Né? Mas é muito importante a gente cuidar dessa parte da sexualidade. Homens e mulheres, não é só a mulher, não. O homem também tem que ir atrás, o homem também tem que, leva para jantar, dá um presentinho, uma rosa, sabe? Eu falo assim, faz umas coisinhas que a mulher gosta. A mulher também gosta disso, não é só homem que é sexual, mulher também é. Então tem que ser, isso aí tem que ser uma coisa dos dois, tem que partir dos dois. E amor, não precisa ficar com essa cara, não. Ele tá com medo. Tava lendo o comentário. Tava lendo o comentário do Jerry ali. Meu irmão, tomara que seja brincadeira, né? Tomara que seja brincadeira. Só não dá um print pra tua esposa não ver. Tapinha na bunda, fico brava. Muito bom. Não, gente, é que assim, ó, vamos lá. Eu realmente, eu tenho algumas percepções que eu tenho quebrado um pouco assim. Agora, eu não sou uma pessoa de querer expor muito algumas coisas. Nunca fui. Não sou assim de expor, de falar em casa uma coisa, mas não sou. Até nas próprias. A gente estava conversando sobre isso até na questão das redes sociais, né? De exposição, não só dessa parte homem-mulher, de exposição de casa e tal, ficar aquele negócio de ter que mostrar tudo, de ter que falar. Então, realmente, eu tô mudando um pouco isso, mas eu também tenho algumas coisas assim. Eu acho que tem gente que merece ouvir, tem gente que não merece ouvir. Então, tem coisas que eu penso assim, eu não tenho que falar sobre isso porque isso não tem relevância eu me expor nessa parte, porque eu acho que, de repente, isso pode gerar alguma coisa que não é tão positiva e tal. E eu não tenho esse hábito realmente de falar, de querer expor essas questões mais pessoais, em vários sentidos, né? A gente até falou já dos stories, fazer mais stories em família e tal. E às vezes, como o Instagram é aberto, as pessoas seguindo. Eu, por exemplo, às vezes eu falo, tem coisas que eu falo pra Pri, assim, por exemplo. É legal, uma coisa que eu falei pra ela, que eu entendo, super aceito, tranquilo. Eu falo assim, cara, é massa tu postar foto de biquíni, por exemplo. Mas talvez pode não ser tão massa assim, né? Depende da imagem que tu quer passar, quem são as pessoas que te seguem, tem o Instagram aberto, né? Que eu já fico com cuidado, já tenho preconceitos ou alinhamentos mentais, não sei, em relação a isso, que às vezes eu fico pensando, né? O que eu devo falar, o que eu não devo falar, o que deve expor, o que não deve expor. Então eu tenho um pouco realmente eu não vou dizer de dificuldade, porque eu acho que é uma decisão consciente de não falar porque eu não quero. Então eu não vou dizer que é um bloqueio, porque bloqueio é algo assim, não consigo falar, não, se eu quiser eu consigo, só eu não, tem coisas que eu não gosto e decido não falar em alguns momentos. Mas não quer dizer que tu não faça, não quer dizer que tu não viva, não quer dizer que tu não precisa contar para os outros, né? Mas você em casa deve de alguma forma fazer, né?
que o Gerson fez? Ah, ele falou e mostrou que ele não gosta de falar sobre isso. Mas eu forcei ele a falar aqui porque eu falo, né? No meu trabalho eu falo sobre isso porque trabalho com mulheres, então a gente precisa falar sobre esse assunto, sim, porque é a falha de vários relacionamentos aí. Façam surpresas, tanto um quanto o outro, isso é muito especial, muito legal e faz com que um casal se conecte. Outro item aqui é o humor, né? Que nem sempre a gente está bem. Então, nem sempre a gente está bem com o momento, nem sempre a gente está bem na cabeça e a gente não descontar isso no outro. E o outro também, sabe, tem que ser esperto. Tem que ser esperto nesse momento, né? Então, o outro tá lá preocupado, falou uma grosseria, alguma coisa que te machucou. Seja esperto, seja levar isso. Não vai pegar e pagar na mesma moeda, né? Porque se te machucou, por que você vai querer fazer a mesma coisa com o outro? Sejam espertos, então, e saibam lidar com isso. Espera o momento certo de falar, aí depois você vai falar que você vê que a pessoa já baixou aquele nível de estresse, né? Aí você vai, fala com jeitinho. Tenha um equilíbrio nessa parte, porque aí também, aí é que acontecem as discussões, as brigas ficam feias. Não deixa a briga ficar feia. Quando você vê que o negócio está evoluindo para um nível que está ficando meio feio, sabe? Que não tem mais como melhorar, que daí para frente só vai piorar. Isso a gente também sabe muito, a gente equilibra muito aqui em casa. Quando a gente começa a conversar sobre uma coisa e gera uma discussão e a gente vê que aquilo ali não vai chegar a lugar nenhum, nós dois, a gente já sabe, é o momento de parar. Parou. E aí depois, dá um tempo, e daí daqui a pouco, né, ou mais tarde, a gente vai lá e a gente senta e conversa. Porque tem discussão que não acaba bem, só vai piorando. Então, sejam espertos nessa parte. Quando começar, não importa quem tá certo, quem tá errado, não importa, sabe, gente? Não importa. Vai lá, respira, cada um no seu canto. Deem este momento para vocês e depois, na hora certa, no momento certo, vai lá e fala o que te machucou de uma forma boa, porque assim, não é o que você fala, é a forma com que você fala que acaba prejudicando. Então você pode falar qualquer coisa, desde que você saiba a forma certa de falar. E se você falar com jeito, as coisas são resolvidas. Se você chegar ali querendo ser o soberano, querendo ser autoridade, querendo, sabe, não vai funcionar bem. Não vai funcionar. E isso não é baixar a cabeça, tá? É ser espertos. Sejam espertos quanto a isso. Né, amor? Eu tava lendo o que o Marcos escreveu ali. Eu e minha esposa somos carne e unha. A unha dela na minha carne, mas eu amo. Muito bom. Gente, o humor, né? O humor são os nossos estados emocionais, né? E é impossível você estar bem o tempo inteiro. E o nosso humor determina diretamente também aquilo que a gente. A qualidade dos nossos pensamentos. E isso reverbera, né, em vários níveis e acaba afetando na maneira como a gente fala, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, esse discernimento, saber que o humor nem sempre vai estar 100%. E eu acho que a mais do que saber que o teu humor não vai estar 100%, é saber que o da pessoa não está 100% também. E aí tu aceitar, tu conseguir respeitar, né, o momento que a pessoa também está vivendo, saber dessa sazonalidade, né, e ter um certo cuidado, porque às vezes uma forma de falar, a maneira que a gente fala, né, pode gerar uma interpretação naquele momento. E dependendo da intensidade, é uma fala que causa um impacto muito, muito rápido. E isso pode causar uma reação. André Ivanetti. Olha, o Zezé! Quanto tempo! Fala, Zezé! Aí, sim! Legal. É isso Então, aí, assim, eu gente. acho que do que ter uma consciência do teu humor, de saber o quanto isso afeta, é também saber que isso acontece do outro lado também, né? E ter
esse cuidado. Acho que o mais importante é a empatia. Nesse sentido. Isso. Se eu fosse falar uma coisa, como que a gente pode resolver isso? Cara, seja empático. Tenta se colocar e viver o que a pessoa está vivendo naquele momento. É impossível você sentir a mesma coisa, mas quando você se coloca no lugar, no mínimo você se obriga a pensar. Isso aí. Oi, Então, eu acho Andréia! que Linda! Oi, Paula! Ó, Paula lá de Portugal. a galera de Portugal sempre presente, muito legal. Outra coisa, deixei até por último, para a gente fechar, né, essas pontuações que nós colocamos aqui, que é a desqualificação do outro. O que quer dizer a desqualificação do outro? A gente chega num nível que a gente começa só a ver as coisas negativas. Só as coisas negativas do outro, porque ele deixou para trás tudo aquilo que a gente viu de bom antes, a gente só via coisas boas, né? Até quando a gente via coisa que não era tão boa, a gente fingia que não via ou tentava mudar aquilo ali para uma coisa positiva. Então, se alguém falasse, mas ela ou ele, teu amigo ou tua amiga ofendesse a pessoa que você gosta, você fala não, você briga, você compra a briga e fala, não, mas tem justificativa para isso, mas ela é assim por tal coisa, por tal coisa. E você defende com dentes e unhas, né? E com o passar do tempo, isso vai se invertendo. Em vez de defender o outro, você começa a ver só coisas negativas. Aí você começa a ver os defeitos. E aí a gente já falou, muita gente, não, gente, tiver que reclamar, reclama com Deus, não reclame com as pessoas. A gente já falou isso que a gente escutou do Paulo, que é um acordo do casal que a gente conhece, né? Do casal épico, que eles têm é um programa, né, amor? É um programa de inteligência emocional para casais. Isso, para casais, e eles disseram uma coisa que também faz sentido pra gente. Se for reclamar, reclama com Deus, sabe? Porque aí você começa a pontuar só as coisas negativas do outro. Onde você vai conversar, que pergunta, e o fulano lá, como é que tá? E como é que tá a sua esposa? Ah, tá lá, aquela encheção de saco, não aguento mais. Ah, tá lá, me enchendo, né? E, tá lá, que só faz isso, ou que não faz o que precisa fazer e tal. Só vê as coisas negativas, só as coisas negativas. Começa a desqualificar o outro. E aí também que a gente se perde muitas vezes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer os pontos fortes da pessoa. E para ela, principalmente para ela, sabe? Então, reconheça. Por mais que não esteja sendo tão confortável para você esse momento. Por exemplo, aqui, vou dar o nosso exemplo. Talvez não seja tão confortável a gente estar produzindo o tempo inteiro, deixando um pouquinho nosso relacionamento de lado para fazer as coisas. Isso em algum momento acaba aqui a gente tendo algumas dificuldades, porque eu estou fazendo uma coisa, aí eu falo assim, poxa, mas eu queria que o Júnior me ajudasse aqui, né? Faço as coisas de casa, que eu faço mais coisas de casa do que ele, por exemplo. A gente se divide em tudo, tá? Ele me ajuda também, ele faz o que tem que fazer. Mas é mais uma coisa assim, minha mesmo. Eu que sou assim, que eu gosto de tudo arrumado, eu gosto de tudo organizado. Então, se bagunçou ali, eu não sei esperar. Eu não sei esperar. Se a gente almoçou, por exemplo, eu não sei esperar até a tarde para lavar a louça, sabe? Eu gosto de fazer essas coisas porque eu já gosto de organizar tudo. Então, não é que ele não faça. Mas aí, às vezes, a gente fica assim, nossa, os dois estão trabalhando, né? E aí ele tem as percepções, tô falando por mim, tá? Ele também tem as percepções dele sobre mim. Mas aí eu falo assim, nossa, o Júnior podia me ajudar nisso, né? E só que o que acontece? Quando eu penso isso, eu logo penso assim, poxa, tô tendo um tempinho a mais e eu preciso reconhecer que ele está se esforçando para fazer algo dar certo na vida dele agora, né? E eu também quero que dê certo isso, porque eu tenho essa visão assim muito clara. Quando eu estou com uma pessoa, e no caso eu estou com ele, eu tenho essa visão para mim desde o começo. Eu deixo de pensar só no meu futuro como individual. Agora o meu futuro é com a pessoa. E ele sabe disso, que é uma das coisas que a gente sempre conversa. E eu sempre falo para ele, eu gosto de ver as coisas como agora um time. Nós somos dois. Então, se vai fazer bem para ele, assim como eu sempre falo para ele o seguinte, ele não gosta muito de compartilhar
as coisas desafiantes que ele está passando. Se ele tem algum problema de negócio, alguma coisa, ele não gosta de compartilhar comigo. E aí eu falo para ele, por que tu não compartilha, né? Às vezes é tão melhor você falar o que está acontecendo para que eu possa entender, para que eu possa te ajudar de alguma forma. Porque eu quero te ajudar. E ele fala assim, mas eu não, isso eu acho que é uma coisa minha, seria injusto eu passar para você. Mas não é injusto, porque se você está mal, isso também, eu também vou ficar mal, porque eu sou teu time. Então, de qualquer forma, se você não, se acontece alguma coisa, eu também estou desfalcada, sabe? Se você quebra uma perna, o desfalque também é meu, porque eu sou do teu time. Então a gente precisa se unir e é a mesma coisa. Então reconheça isso no outro. Eu reconheço isso nele, né? Beleza, eu estou agora aqui fazendo o que precisa ser feito. Tá pesado para mim? Tá pesado. Mas eu reconhecer na pessoa que ela está fazendo algo que lá na frente vai ser benéfico para os dois. Então é você ver isso, isso é apoio, isso é reconhecer. E por mais que seja difícil reconhecer, às vezes, porque a gente só quer pontuar o que é negativo, né? Só quer ver aquilo que é negativo, a gente tem que reconhecer, olha, chega assim, ó, mesmo que no dia você tiver mais coisas negativas para falar do que positivas, fala só as positivas. Fala só as positivas. Tenta fazer isso, um exercício diário, sabe? Chega no teu parceiro e fala assim, eu reconheço você hoje, eu quero te parabenizar por você ter... aqui no meu caso, eu falo pro Júnior, né? Eu tenho orgulho de você. Eu nem gosto de falar eu tenho orgulho, porque eu aprendi que quando a gente fala eu tenho orgulho, eu estou falando de mim. Então eu tenho admiração. Eu tenho admiração por você, né? Você me inspira, você me motiva. E eu te admiro, você tá colocando essa energia que você tá colocando nas suas coisas. Eu sempre estou do teu lado, o que você precisar, eu tô aqui, né? Eu também não vou poder fazer todas as coisas para você, mas o que eu puder, dentro das minhas limitações, eu vou fazer. Então é reconhecer mesmo. Durante o dia, tá cansado os dois porque fizeram todas as coisas, reconhece, sabe? O Júnior fala isso também, às vezes reconhece que, olha, você é uma mãe maravilhosa, parabéns por tudo que você faz, eu reconheço isso em você, reconheço como é corrido para você no dia todo, mas mesmo assim você faz tudo que tem que fazer, a atenção que você dá para os meninos, admiro você nisso. A gente reconhece no outro, né? Né, amor? É um desafio diário, né? Nosso caso aqui, por exemplo, nós somos muito iguais em algumas coisas e muito diferentes de outras, né? A Pri tem um negócio que, assim, para ela é para ontem. Eu, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu vou comer e eu vou fazer tudo o que tiver que fazer. Enquanto eu não terminar de trabalhar, eu não vou realmente dar atenção para a louça ou para o negócio que está sujo ali, porque e para ela isso é muito importante. E às vezes eu procuro me policiar, né? Às vezes eu olho a minha mesa, procuro me policiar, procuro fazer o máximo possível e aos valores, né? Acho que é importante falar que isso está muito baseado nos valores. Hoje a gente até falou uma coisa, né, mano? Ela viu falando uma coisa para um amigo meu, me perguntando, dando um feedback para mim sobre os vídeos, meus vídeos e me pedindo uma dica, né? E aí ele falou, mas tem muita gente falando que a luz tá isso, que a luz tá aquilo. Aí eu peguei e dei um feedback. Mas esse é um tipo de feedback de mentor mesmo, né? Feedback que é uma coisa que eu faço, né? Que tem que dar um choque de realidade na pessoa para fazer ela pensar. E eu falei assim, cara, para de ouvir todo mundo que tá te dando feedback. A não ser que essa pessoa tenha um resultado muito absurdo melhor do que o teu nisso. Senão, não escuta ninguém. Não escuta ninguém. Nem eu falei para ele, não escuta ninguém. Para de ouvir feedback. E aí ela falou assim, isso aqui mas só tô falando metaforicamente, né? Aí, por exemplo, a Pri, não é questão dos vídeos, ela tem uma formação em jornalismo, por exemplo. E tem várias coisas através da minha linguagem, que eu procuro usar uma linguagem mais informal, e aí a gente procura melhorar, e por causa dos treinamentos é uma coisa, e tem essa questão... Aí, às vezes, eu pergunto para ela, porque eu sei que ela tem expertise nisso, ela consegue me ajudar a concatenar melhor as coisas e tal. Então, o que eu quero dizer em relação a isso, amor, é você entender que como um time, como você falou com um time, o que é um time? Cada um tem os seus talentos, tem as suas habilidades, né?
Mas independente de você ser o expert ou não, às vezes você é, sei lá, o centroavante, mas alguém é expulso e você vai ter que jogar na zaga. Vá! Pode ir. Vanessa, seja bem-vinda. E aí você vai ter que jogar. Ó, tia Rosane tá aí também. Oi, Tia tia, tudo bem? Lá de Rosane! Imbé. E Imbé não, né? Imbé, Garopaba. Tamo juntos. Manda um beijo aí pra tio Eu Godoy mandei. também. Beijo. Amor, e aí o que eu tava dizendo para concluir, a gente tem que reconhecer que às vezes você vai ter que flexibilizar os seus valores, mas não abrir mão deles. Eu falo isso muito para a Pri e a gente já entende, eu entendo isso que é importante para ela, ela entende que isso é importante para mim, inclusive eu incentivo ela na questão do trabalho dela. Essa semana, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático, né? Que aqui a ideia desses papos aqui não é a gente vir aqui trazer teoria, é realmente mostrar para as pessoas que todo mundo tem dificuldades, né? Até eu vi uma história numa outra live eu conto para vocês, que às vezes você não precisa ser expert no assunto para falar sobre aquilo. Você pode trazer uma mensagem real que as pessoas vejam isso acontecendo na prática e isso às vezes pode estimular mais do que uma teoria, por exemplo, de um curso. Então, essa é a ideia, inclusive, disso que a gente está fazendo aqui. Então, amor, o que eu tenho para falar para o pessoal é o seguinte. Gente, joga como um time e pensa que vocês têm que somar um para o outro. E às vezes um vai ter que substituir um papel. Essa semana foi muito desafiador. Isso 2 mesmo. meninos em casa, tendo aula o dia inteiro. A Pri abriu mão da produtividade dela, abriu mão entre aspas. Eu admirei ela porque ela teve que adaptar tudo. Imagina, 2 meninos tendo aula, séries diferentes, né? Um na sala, outro no quarto, eu trabalhando aqui, eu trabalhando no quarto. Resumindo, a gente não tem o espaço físico para adequar tudo. E não adianta, quem tem filho em casa, a gente até ouviu um áudio ali, sabe como é que é? Eles estão mandando prova para fazer em casa, a gente está tendo fazer papel de, Professor. de professor. Né? E aí ela entra num nível de estresse gigante, porque é o tempo todo os 2 meninos, ô mãe, ô mãe, ô mãe, e ela não tem o que fazer. E aí ela faz o quê? Dá o melhor dela no papel de mãe, e aí depois de a mãe já tem que fazer a comida. Aí já vai começar uma outra aula. Aí depois já tem que fazer um trabalho. E ela teve que abrir mão de muita coisa. Essa semana especificamente, que foi a primeira, né? Não, Que eu voltou. vou contar. Eu estava até atendendo uma cliente, gente. Vou contar o que aconteceu. Eu atendendo ontem, foi ontem, e tô dentro do escritório que a gente fez agora, que é onde está o Júnior, lá atendendo a minha cliente por videoconferência. E me entra o Francisco, né? E assim, no papo bem na hora da emoção e tal. E a gente emocionada, eu e a minha cliente, e ele entra. Ô mãe, quanto é que é? E não sei. E trouxe o trabalhinho dele, perguntando as coisas. Você sabe o que é, e não sei o que tava falando de imigrantes. E eu, meu Deus do céu. Aí eu olhei, né? A gente pode conversar depois? Tipo assim, cadê o Júnior? E eu nessa hora tava trabalhando lá na sala com fone de ouvido, porque um tava no computador, outro tava não sei o que, eles estavam jogando osso pro cachorro, e o nosso cachorro, ele fica que nem um cabrito dentro de casa. E ele abriu lá, eu falei, Francisco, tu não abriu lá? Ele falou, eu não sabia, mas como que tu não sabia? Ai, meu Deus. E assim, imagina que é uma doideira. Amor, nós temos 1 minutinho. André, vamos anotar essa pergunta da André aqui, ó. Muito boa essa pergunta, eu até vou dar um print na tela. Aproveita aí também, galera. Se você... Acho que ele tá travado. Continuar, a gente vai responder. Gente, dá um print e compartilha lá, marca a gente. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente vai pegar todas essas perguntas. Tem muito assunto de casal para a gente falar. Muito, muito, muito que a gente quer falar com vocês ainda, assim, detalhadamente. Então, permaneçam com a gente, já sabe, todo sábado, às 18h59, vai ter live falando sobre relacionamento. Estejam com a gente, que a gente vai preparar super conteúdos para vocês sobre esse assunto, tá? E aí, ó, solteiros, casados, participem, que a gente vai até fazer um chat aqui vai ser o Tinder aqui, ó, na nossa live, entendeu? Então, solteiros, venham participar. Quem sabe aqui você não encontra
o seu par, porque as pessoas que estão aqui estão querendo evoluir como pessoas, entendeu? Como parceiros. Então é o melhor lugar para você achar alguém. A Então chama a missão, amiga. uma das nossas missões é o seguinte: ajudar os solteiros a aprenderem a serem casados, porque a minha